Início desse ciclo, nós esperamos que tenha vida longa. Nós também. Bom, este ciclo que vai acontecer aqui nessa sala, ao longo de todo o ano de 2023, a cada 15 dias. A idealização desse ciclo foi feita pelo Dante Pignatari, pianista, estudioso da música, crítico de música, historiador da música, autor de vários livros e, durante muitos anos, o coordenador de um programa importantíssimo de música erudita na Rádio Cultura de São Paulo. Todos vocês devem conhecer, o Dante dispensa apresentações, mas o Dante falará mais em detalhe a respeito dessa programação que está dividida em 3 módulos ao longo de 2023. Um agora, no primeiro semestre ainda, e 2 módulos com uma programação diferente, cada uma, no segundo semestre. Eu aproveito, além de agradecer ao Dante pela contribuição e a todos os músicos envolvidos, são quase 15 músicos envolvidos, ou mais de 15 cantores, cantoras, instrumentistas, enfim, estudiosos da música. Eu aproveito para convidá-los também para a abertura de uma exposição que nós estamos trabalhando há mais de um ano, nas galerias aqui em cima, que inaugura na próxima quinta-feira, às 19 horas. Essa exposição se chama Imagem Testemunho, Experiências Artísticas de Presos Políticos na Ditadura Civil-Militar Brasileira. É uma exposição de 45 trabalhos de artistas que foram presos durante a ditadura, durante todos os anos 70, organizaram atividades de produção de arte dentro dos presídios da cidade de São Paulo. Eram vários presídios masculinos e femininos, onde essas pessoas, vivendo em situações, às vezes, horrorosas, né, de tortura, de intimidação, de violência e carências as mais variadas, produziram trabalhos magníficos e histórias de vida que estão contempladas nessa exposição. A exposição vai ser acompanhada de uma série de atividades de educação ao longo do ano, celebrando os 30 anos da Maria Antônia, como esse espaço cultural que todos vocês conhecem, e muitos de vocês eu já reconheço como frequentadores, nós já reconhecemos como frequentadores aqui do centro. Também aproveito para dizer que nossos amigos do TUSP, o Teatro da Universidade de São Paulo, estão inaugurando hoje uma peça, estreando hoje à noite, uma peça chamada Memorial de Antígona, que vai acontecer todas as quintas, sextas, sábados e domingos, às 20 horas. Aqui mesmo, do lado. Os ingressos podem ser adquiridos no saguão do Memorial na bilheteria do TUSP, no Rui Barbosa, no edifício aqui no edifício vizinho. É uma peça muito bonita, escrita e dirigida pelo Vicente Ramos. Então, todos convidados também, bem-vindos, bom espetáculo. Muito obrigado, Dante. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos, de cada um de vocês. Assim, para mim é uma alegria enorme. Queria agradecer ao convite do José Lira para, enfim, para fazer alguma atividade aqui na Maria Antônia, onde eu, durante muitos anos, justamente dei aulas, né, cursos de história da música, essa ideia de música, de formação de plateia, de
falar de música para quem gosta de música, mas que não tem conhecimentos específicos e que se interessa. E onde, na verdade, ao longo desses anos todos, eu acabei também, eu mesmo me formando como professor, né? Como, assim, que sempre foi uma preocupação minha de como falar de música, explicar música, porque para a gente realmente entender a música, o grau de complexidade, dificilmente a gente consegue sem entrar em aspectos técnicos, né? Como falar de harmonia, né? E essa sempre foi uma preocupação minha, de procurar como conseguir explicar de alguma maneira, ou pelo menos dar uma ideia de como funciona, né, a linguagem musical do Ocidente. E aí, dessa vez, quando veio esse convite, seria para um curso, essa foi a primeira ideia, e eu disse ao Lira, eu falei, olha, eu durante muitos anos eu dei esses cursos usando exemplos gravados, né, para ilustrar aquilo que eu estava a matéria, enfim, o assunto, né, sobre o qual eu estava falando. E eu disse, eu acho que não funciona, eu acho que a música realmente, o mais importante, por mais que a gente possa falar, explicar e tal, é a experiência da música. E ela só acontece ao vivo, né? Eu sempre disse isso, você ouvir uma gravação em relação a ouvir uma execução ao vivo, é exatamente a mesma relação que existe entre você ver uma reprodução de uma obra de arte num livro e você ver a obra de arte na parede de um museu, né? É outra experiência. Eu acho que aí sim dá para a gente tentar uma compreensão um pouco maior. Claro que música ao vivo implicava uma enorme complexidade e eu fiquei muito feliz. O Lira me encampou a ideia. Então, o que era para ser um curso se transformou numa curadoria. Qual foi a minha ideia? A ideia seria retomar, na verdade, fazer um curso de História da Música, começando do começo, ou seja, do surgimento da polifonia, por volta do ano 1100, né? Na Catedral de Notre-Dame, em Paris. O que a gente tem, na verdade, antes disso, quer dizer, as origens da música ocidental estão na Grécia, não só da música. Na verdade, a cultura ocidental, toda ela se remete à Grécia, né? O Ocidente começa lá. E a teoria musical que nós herdamos, ela é grega. Pitágoras é quem vai teorizar sobre a música e justamente ela, desde a sua origem, tem esse lado matemático, né? O Pitágoras, quando ele vai explicar as escalas, as notas, né, as alturas diferentes que se usam, ele pegava uma corda, aquela corda tensa produz um determinado som. Ele dividia a corda pela metade, você vai ter um outro som, né? E assim sucessivamente ele vai criando, são relações matemáticas, né? Daí o título da série, A Matemática dos Afetos, né? Os afetos, aí já na música barroca, é aquilo que a música quer explicar. Ele não são exatamente emoções, né? Seriam um pouco movimentos do espírito. Na Idade Média eles iam falar da alma, né? E isso tudo ia sendo teorizado também, né? Lembrando também que a música na Idade Média existiam dois grupos de disciplinas. Quer dizer, quem quisesse estudar alguma coisa na Idade Média tinha necessariamente que entrar para o convento,
Então, os jovens que iam estudar tomavam ordens menores, entravam no convento, aprendiam a ler e escrever, latim, né? O que tinham que fazer e depois saíam. Existiam 2 grupos de disciplinas, né? O trivium, que era o estudo do latim, que era gramática, dialética e retórica, se eu não estou enganado. E o quatrivium, que era aritmética, geometria, música e astronomia. A música era estudada entre as matemáticas, né? Você tinha as humanas e as exatas. Música era ciência na Idade Média. E aí a gente tem toda uma tradição, por volta de 1100, surge essa escola de composição em Notre Dame, em Paris. E aí a gente tem, ao longo de quase 5 séculos, um desenvolvimento dessa linguagem musical, que é uma linguagem de música polifônica. Várias melodias compostas que se ouvem simultaneamente. Né? Uma escuta linear, você tem lição e vocal, música vocal. Né? A música instrumental ela vai aparecer de fato no Renascimento, mais ou menos. Né? E aos poucos ela vai se tornar independente, mas o começo, os primeiros séculos, na verdade o primeiro milênio de música, claro que eu estou falando da música que a gente tem registro, que é o registro em partitura, né? A escrita musical ela foi instituída e se generalizou pelo Papa Gregório Máximo, eu lembro o número dele, Gregório IV, não lembro exatamente, no século VI depois de Cristo. A gente está falando de 500 e tanto depois de Cristo. Em seguida, assim, na verdade, porque o Império Romano ele emenda no domínio da Igreja Católica. Né? O cristianismo ele coincide as suas fronteiras com o que eram as fronteiras do Império Romano. Ele se sobrepõe. Né? O Império Romano passa a ser cristão, você deixa de ter o imperador e passa a ter o Papa. Né? O Papa, inclusive, ele tem títulos que eram do imperador, de sumo pontífice, por exemplo. Era o imperador de Roma, que era o sumo pontífice. E, enfim, ele, no século VI, ele institui isso e obriga, enfim, que a música seja registrada, na verdade, para evitar heresias. Porque como as comunidades eram muito isoladas, as pessoas de um determinado lugar, de uma determinada igreja, simplesmente começavam a mudar o ritual, a fazer outra coisa. E a ideia era manter a unidade, né, do ritual e tal. E daí vem a escrita musical. A gente tem, desse período do ano, vamos falar do ano 600, 500 e tanto, até o ano de 1100, o que a gente tem é o canto gregoriano. É essa música que existe, que é notada, que é escrita, já existe toda uma teoria sobre ela, que é uma melodia cantada, uma melodia única, cantada por vozes masculinas, com textos tirados da Bíblia, em latim, com textos da Vulgata. E aí a gente tem, quando chega nesse ano de 1100 por aí, na escola de Notre Dame, a gente começa a ter várias melodias, não mais uma só. O que esses compositores, Leonard, depois Pebatin, o que eles vão fazer é pegar um pedaço de um canto gregoriano, pegar cada nota desse canto gregoriano e alongar, né, para formar como uma espécie de base,
e em cima desse canto eles compõem outras melodias, né, que se movem mais rapidamente, que são mais ornamentadas, né? E essa história é o que a gente vai ter ao longo dessa série de apresentações, ao longo desse ano. E eu, nessa apresentação que estou fazendo hoje, na verdade eu estou começando pelo final. Porque a gente tem todo esse desenvolvimento da música medieval até chegar no Renascimento, em que, de alguma maneira, as várias melodias paralelas, os compositores cada vez mais vão percebendo e dando importância às notas que soam simultaneamente, aos grupos de notas diferentes, né? Os acordes. E, de alguma maneira, essas várias notas que soam ao mesmo tempo, esses acordes, eles começam a adquirir uma outra dinâmica, eles se relacionam entre si, né? E aos poucos vai se cristalizando dentro da prática polifônica um outro sistema, né, em que há uma modificação nas escalas que são utilizadas, né? A gente deixa de ter os modos medievais, que são herança grega ainda, e passa a ter somente 2 tipos de escala, contra 7 modos, pelo menos em teoria, que a gente teria no sistema anterior. Mas, em compensação, esses 2 tipos de escala, você pode ter começando em cada nota diferente, e você vai ter, a gente usa um sistema de 12 notas, né? Dessas 12, se escolhem 7 para fazer as escalas, e a gente vai ter 12 tonalidades maiores. Só sobram 2 modos, né? O modo maior e o modo menor, né? Em que a gente tem em cada escala somente 2 tipos de intervalo. O intervalo, o tom inteiro e o meio tom, né? Entre cada meio, essa distância entre uma nota e outra é sempre igual, né? E esse sistema que surge no Renascimento, no começo do Barroco, chamado de sistema tonal, é esse sistema dos acordes, né? É que inauguram, na verdade, uma outra era que coincide com o fim do poder absoluto da Igreja, com toda a coisa do humanismo, do Renascimento, e surge o Barroco, né? Principalmente como uma reação, pelo menos em estética, à reforma feita por Lutero na Igreja, da Igreja Reformada. O Barroco é a arte da contra-reforma, da reação da Igreja à reforma do Lutero. E aí a gente tem aí o desenvolvimento do sistema tonal, e aí vai surgir toda a música que a gente mais ou menos conhece até hoje, né? A orquestra e principalmente a ópera, a grande invenção do Barroco. Por causa desse sistema, em vez de você ter várias melodias, no Barroco o que se inventa é a melodia acompanhada. Isso é uma invenção do Barroco, né? E isso acontece principalmente no âmbito da ópera. E aí eu pensei nessa série, como eu digo, hoje eu vou começar pelo final, mas a partir da próxima apresentação a gente vai ter blocos de 5 apresentações. O primeiro coordenado pelo Pedro Diniz, gravista, e em que a gente vai ter a evolução da música polifônica modal da Idade Média. Toda essa coisa, de 1100 até
1500 e tanto, né? Até quase 1600. Em 1600 surge justamente, é criado a ópera. Eu não sei exatamente porquê, mas nesse período surge um enorme interesse na Europa pela antiguidade clássica. Eles voltam a Grécia, Roma, e um grupo de aristocratas, de nobres de Florença, decidem recriar, né, a tragédia grega, o teatro grego. E eles sabiam que o teatro grego era cantado. Na Grécia não existe... Música e poesia na Grécia são uma coisa só. Não existe música sem poesia, nem poesia sem música. Elas são uma arte única. E nessa tentativa de recriar o teatro grego, eles criam uma nova maneira de cantar o texto, que vai ser chamado de monodia. Que é isso? Que é o recitativo, que é um meio termo entre o recitar e o cantar. E com isso a gente tem o surgimento da ópera, e desse aspecto, a ópera barroca, ela vai criar todo um vocabulário, na verdade, de musical, que vai associado, sei lá, ao lamento, ou ao júbilo, ou enfim, né? Todas as situações que acontecem no teatro, e justamente aí a gente tem os afetos, é aquilo que a música quer expressar. E o como ela vai expressar isso. A gente vai ter esse primeiro bloco falando principalmente de polifonia, né, da polifonia modal. Um segundo bloco que vai começar no segundo semestre, justamente sobre a monodia. Essencialmente a ópera, né, o teatro musical, e é todo uma nova era, né, na história da música. E no final do ano, outras 5 apresentações, aí sim, sobre a música instrumental, que também surge no barroco, e vão se definindo as escritas específicas para cada instrumento, os conjuntos instrumentais, etc. Serão as 5 últimas aulas, né? E, na verdade, a última deveria ser Bach. Provavelmente vai ser, inclusive. Só que aí não vai ser comigo, vai ser a Mônica Lucas, que é da música antiga da USP, e o conjunto de música antiga da USP, que vão estar falando justamente sobre música instrumental. Bom, dito isso, o que eu vou falar sobre hoje, quer dizer, eu vou falar sobre Bach, mas eu vou falar de um aspecto muito específico, né, não só da obra de Bach, como da música, e especialmente da música para teclado. Quando eu falo música para teclado, é porque o piano ele já existia na época do Bach, mas era um instrumento muito primitivo ainda. O Bach chegou a conhecer, inclusive, o piano, uma invenção de um italiano, Cristofori. Mas o grande instrumento de teclado, os instrumentos de teclado que a gente tem no barroco são o cravo e o órgão, principalmente. E o clavicórdio, que é um instrumento menor, muito delicado, mas que tem possibilidades expressivas enormes. O filho mais velho do Bach, que é o Felipe Emanuel Bach, adorava o clavicórdio, né, o instrumento favorito de muita gente. O que eu quero falar para vocês hoje é articulação, né? Sobre articulação e forma. Articulação, o que acontece? É o como você junta as notas. As notas, elas podem ser, na música, para teclado de Bach, ou elas podem ser ligadas, né? E que você deixa, uma vai grudadinha na outra, ou elas podem ser soltas. Essencialmente, a gente tem o legato e o staccato. Staccato de estacado, né? Que seria o pontinho, né? Só que entre o ligado e o
totalmente desligado, a gente tem toda uma infinidade de possibilidades de soltar só um pouquinho, de fazer, e daí vem toda a paleta de toques do instrumentista para dar variedade, né, para a sua, enfim, para a execução. Na verdade, o que existe no barroco nessa época e que impera, na verdade, e que vai se prolongar ainda por todo o século XVIII, é um estilo de execução chamado não legato, em que as notas elas são agrupadas, você tem grupinhos de poucas notas, né? Você não tem tudo ligado. Enfim, o que você une e o que você solta na música. A primeira peça que eu vou mostrar para você é uma peça bastante simples, é uma invenção a duas vozes. A gente está falando Bach, como eu digo, ele é herdeiro de toda essa tradição de séculos de polifonia, né? E ele conhecia toda a literatura, ele teve acesso a bibliotecas, a quantidade de música que ele conheceu e que ele estudou, ele conhecia toda a produção italiana, toda a produção da escola franco-flamenga dos Países Baixos, né? A gente está falando dos séculos XV, XIV, XV. Enfim, ele estudou tudo isso e ele, na verdade, faz uma enorme síntese de tudo que tinha sido feito da música ocidental toda, né? Em todos os gêneros. A única coisa que o Bach não fez foi ópera. Justamente porque aí na Alemanha luterana não fazia parte, mas ele conhecia, sem dúvida nenhuma. E ele vai fazer uma síntese, né, de tudo isso. Então, eu vou estar falando também de música polifônica, que é o caso, por exemplo, da uma invenção a duas vozes, né? O que a gente tem? A gente tem esse grupo, né? Um grupo de 3 notas. E aí são pequenos motivos que compõem o tema, né? O tema é esse. É esse o material que ele vai usar para a composição. E isso vai ser sempre assim. Os temas são concisos, claro que ao longo, quando a gente chega em Beethoven, eles têm uma outra complexidade, mas essencialmente é um material muito limitado, são poucos motivos que compõem esse tema, e é com esse material que o compositor vai fazer toda a música, né? Ele vai usar vários procedimentos para compor a sua música a partir desses pequenos motivos. Nesse tema, o que a gente tem? Isso. De novo, em outro lugar, é como se fossem pecinhas de Lego, né? Você tem 3 tipos de pecinha, e aí ele vai montando e você faz toda uma arquitetura a partir dessas pequenas peças, né? Ele vai encadeando, enfim, a gente vai ver agora. Tem essa, tem, né? Aqui e aí ele vai fazer de novo. Como eu junto, por exemplo, eu aqui estou fazendo o grupo de 3, né? O grupinho de 2 e sou eu que decido, né? Esse seria, na verdade, pela escrita, é um jeito mais mas pode ser outro. Não necessariamente você vai ter, e isso ficava a cargo do intérprete,
Não existe nenhuma indicação na partitura, são raríssimos. De vez em quando, o Bach põe uma linhazinha, que a gente chama de ligadura, dizendo, essas duas notas eu quero ligadas. Mas é muito raro. Em geral, não tem nada. Só tem as bolinhas pretas lá, e você é o intérprete que decide se ele vai ligar, se ele não vai ligar. O problema é que, dependendo de como você liga ou desliga essas notas, você vai destacar determinados aspectos daquele tema, né? Se eu faço isso, eu estou indo na coisa do tempo certinho, né? Quer dizer, quando a música ela acontece num tempo regular, né? No caso dessa invenção, você tem 4 tempos: 1, 2, 3, 4. E ele usa notas, 1. Cada tempo está subdividido, está dividido em 4 notinhas, né? Então aqui é o começo do tempo. Mas, por exemplo, na verdade é isso que eu vou fazer, em vez de fazer isso, que é o mais lógico, eu pensei em ligar até ligar essas duas e soltar aqui. Porque aí, eu, em vez de destacar o lugar onde tem um apoio, vamos dizer assim, no tempo, eu desloco e eu destaco um aspecto mais dinâmico, né? Ele é uma coisa que dá impulso, em vez de... né? E à medida que você faz isso, na verdade, de alguma maneira, o intérprete define também a própria forma da música. É claro que aqui eu me permito, em outras obras mais complexas, você já não vai ter tanta liberdade assim. Mas, de qualquer maneira, é esse o jogo da articulação, né? Basta saber que as notas elas estão agrupadas de determinadas maneiras, né? E ao longo dessa apresentação, eu acho que vai ficar claro para você. Então, como é que funciona? Você tem... E aí entra a outra voz fazendo a mesma coisa, é um cano, né? Aí ele repete em outro lugar, e que, na verdade, também tudo isso acontece dentro desse contexto tonal, das tonalidades. Essa invenção está em Dó maior, né? Embora não tenha um acorde, ele gira em torno, ele começa aqui, que é Dó. Esse é o acorde de Dó maior, né? Embora você não ouça o acorde, existe um contexto harmônico por trás disso. E a música polifônica ela acontece desse jeito. Você tem um pano de fundo harmônico em que o compositor ele vai se movendo nesse campo harmônico e de vez em quando ele muda um pouquinho o tamanho da pecinha de Lego dele e de repente você escorrega para uma outra cor tonal. E é aí que a gente começa essa combinação entre os motivos e os temas, movendo-se nesse campo tonal que a música acontece. E aí os diferentes afetos vão sendo explorados. Na verdade, as cores tonais. É como o compositor explora essas diferentes cores tonais. Funciona muito parecido nesse sentido com a tonalidade, né? As artes visuais tomaram emprestado da música a ideia de tonalidade, a tonalidade da cor, né? Isso é
algo originariamente justamente da música. A gente tem. E ele foi para a música, a tonalidade funciona assim, o essencial dela é um jogo de tensão e relaxamento, né? Para simplificar. E a gente tem a tônica, que é um ponto de repouso. A dominante, que é uma situação de tensão, e aí você volta para isso. A partir do momento em que ele fez isso, a gente sabe, tá, estamos em Dó menor. E a partir daí, ele vai começar a explorar esse campo tonal. Bom, ele apresenta o tema. E aí, o que ele faz? Eu tenho, né, esse pequeno motivo no começo. Ele vai fazer na mão esquerda, no baixo, esse tema, só que na metade do tempo, aumentado. E aí vai mais duas. E na mão direita, ele vai fazer no agudo o mesmo motivo, só que rápido, né? E invertido. Aqui você tem. Ele vai fazer. Ele inverte, né? E aí nesse andar, às vezes, como eu digo, ele muda um pouquinho uma das pecinhas de Lego, um intervalinho, e escorrega para outra tonalidade. E é assim que ele passeia pelo campo tonal. Como eu disse, ele vai usar esse tema aqui. Basicamente é isso. Ele vai usar, tem esse tema muito simples, a inversão do tema, ou seja, o tema espelhado, o que sobe agora desce e tal. E nada mais. Com isso ele constrói toda a invenção. Eu vou tocar para vocês a invenção inteira. Por exemplo, só para algumas coisas. O que a gente vai ver muitas vezes, o compositor faz isso sempre, que é um jeito de andar também, de ir de um lugar para o outro. Ele pega um motivo e faz em sequência. Ele repete várias vezes, subindo ou descendo, né? Que é uma coisa que você pode fazer indefinidamente. Você anda quando você quiser, porque aquilo sempre, né, sempre vai dar certo. Por exemplo,
que era o só que invertido, né? Ele vai a mesma coisa, né? E você vai tendo isso, ele vai repetindo e se movendo ao longo do campo tonal, né? Bom, dito isso, é uma peça didática, e por isso que eu escolhi exatamente pela simplicidade, né? A próxima peça que eu quero mostrar para vocês é um prelúdio e fuga do cravo bem temperado. O primeiro volume do cravo bem temperado. O prelúdio e fuga número 8. Em primeiro lugar, o prelúdio e fuga a fuga das formas instrumentais. Ela está na origem, porque ela é justamente o ponto culminante dessa tradição de polifonia, de várias melodias ao mesmo tempo. É isso que é uma fuga, né? Só que já com estruturas muito, muito definidas, a gente vai ver. O prelúdio e fuga era uma forma muito, muito, muito corrente durante todo o barroco, especialmente na Alemanha, né? Em que a gente tem são linhagens de organistas. O Bach, em vida, ele era conhecido, não era conhecido como compositor, ele era o maior organista da Alemanha. E o prelúdio, enfim, são essas peças instrumentais. No caso do cravo bem temperado, prelúdio, cada um tem um pouco de tudo. O que chama a atenção primeiro, porque bem temperado, né? E aí a gente vai falar, isso tem a ver com a harmonia, né? Com as tonalidades. Todo o sistema de tonalidades é um negócio bem complexo. A harmonia não é das coisas mais simples para se entender, para se estudar, né? Eu perrei a minha vida inteira com harmonia, sempre um grosso em harmonia, e só fui meio obrigado realmente a tentar entender. Muito tempo depois eu já estava formado. Enfim. O que acontece? Por que bem temperado? Na época do Bach, porque acontece o seguinte: as notas, as alturas, isso tem a ver com física, acústica, né? Por exemplo, o Pitágoras, quando ele dividia uma corda pela metade, o som que a gente vai obter é este aqui, né? Que é a oitava. Que isso no planeta inteiro, o ser humano entende a oitava como a mesma nota mais aguda ou mais grave, né? Provavelmente, por exemplo, se um homem e uma mulher cantarem a mesma melodia juntos, provavelmente eles vão estar cantando em oitavas, né? Aí depois, quando você divide de novo, você vai ter a quinta, aí a quarta, a terça. Os intervalos vão diminuindo até você, teoricamente, fechar um ciclo. Só que esse ciclo, ele não fecha. Porque existe uma pequena diferença, você nunca vai chegar na mesma nota que você começou. Sempre vai ter uma diferença. No período barroco, se usam diferentes tipos de afinação. Dependendo da música que você vai tocar, você usa uma determinada afinação. E aí, naquele instrumento afinado daquele jeito, determinadas notas você não vai poder tocar. Se você toca uma, você não pode tocar outra, porque não vai dar certo, né? Tem essa diferença. Justamente na época do Bach, um pouco antes, nessa época, surge um sistema de afinação, que é chamado de sistema temperado, em que, na verdade, se dá uma roubadinha, principalmente neste intervalo, que é a quinta. É um intervalo chamado justo, que é aquele que é a metade da corda. Em vez de fazer exatamente na frequência que seria, o que acusticamente seria, eles dão uma abaixadinha na nota. Ela fica um pouquinho mais baixa do que a afinação natural.
né? E isso, esse pequeno ajuste, permite que, por exemplo, Mi bemol, né? Mi natural, Mi bemol. E Ré sustenido, Ré sustenido. Mi bemol. Aqui, eles são a mesma nota. Acusticamente, eles não são a mesma nota. Ré sustenido é um pouquinho mais alto do que Mi bemol. Que daria uma desafinação muito desagradável, né? E esse pequeno ajuste, que é este sistema de afinação, de repente permite um mundo de possibilidades. Porque aí você pode começar a ir para tonalidades mais distantes, né? Você pode ir para qualquer tonalidade. Você alarga o teu campo. Na verdade, você tem, como eu disse, existem 12 tonalidades maiores, 12 tonalidades menores. De repente, se você tem 24 tonalidades para fazer música, você tem né? Esse é o caminho da música ocidental, do barroco até o ponto culminante disso vai ser Schönberg. Quando aí ele dissolve as tonalidades, justamente porque você começa a usar todas, na verdade, né? E esse prelúdio e fuga, ele tem essa característica. Quando a gente olha a partitura, parece uma brincadeira de mau gosto que o Bach fez. Porque o prelúdio está em Mi bemol menor, né? E a fuga está em Ré sustenido menor. No prelúdio a gente tem 6 bemóis na clave, e na fuga a gente tem 6 sustenidos na clave. Que parece na época do barroco, alguém que batesse o olho num negócio desses, é como eu digo, parece uma piada de mau gosto, né? Daria um negócio quase impossível. Seria, em outro sistema de afinação, seria absolutamente impossível tocar isso no mesmo instrumento. Você ia ter 2 instrumentos afinados diferentes para poder tocar. No sistema temperado, e o Bach, quando ele escreve os prelúdios e fugas do cravo bem temperado, é justamente para mostrar as vantagens do sistema. Prelúdio. O prelúdio, na verdade, o estilo, ele delimita um tempo, né? Em que é como o tempo da música é o suporte onde ele vai colocar os sons. Ele funciona como a tela para a pintura. Você tem um suporte, né? Você tem uma tela onde você vai colocar as cores. Em música, você tem um tempo onde você vai colocar os sons, né? É ele que sustenta. O Bach define um tempo muito... Ele simplesmente é um metro, na verdade. Ele, a cada tanto, ele marca, mas sem destacar nada. Você tem muito pouco ritmo aqui, né? E sobre isso, ele cria uma melodia, também formada de motivos, pequenos motivos, num estilo que é o estilo vindo da ópera barroca, o arioso, né? Uma entonação, uma recitação muito, muito solene, às vezes trágica, né? Vem diretamente da ópera, né? Claro que aqui transfigurada pelas possibilidades do instrumento. O prelúdio é isso. O que ele faz aqui, na verdade? Você tem essa melodia que interrompida, né? Não é uma melodia contínua, ela é feita de pedaços. Esse campo tonal, pelo tempo e tonalidades que a gente tem no fundo, funciona muito mais como é como se fosse uma tapeçaria, né? O que a gente tem, na verdade, é uma trama, em que você tem esse fundo, a melodia ela se destaca e mergulha de novo
né? É como se fosse uma linha que vai e continua por trás e de repente ela ressurge, formando outros desenhos, né? E às vezes ela está lá em cima, às vezes ela vai aparecer no meio ou vai aparecer no baixo, né? E a partir dos pequenos motivos também dessa melodia, ele vai fazer ele vai, neste caso, como é só uma melodia, é tudo um pouco mais fantasioso do que no caso da invenção, por exemplo, que é algo muito mais rigoroso. Esse rigor a gente vai encontrar de novo na fuga, né? Aqui a gente tem, de qualquer forma, essencialmente uma monodia, uma melodia acompanhada do barroco nesse estilo do arioso, né? Muito declamado, que tem sua origem na ópera barroca. E aí, dito isso, a gente tem a fuga. A fuga tem um tema, a invenção que eu toquei é uma fuga, um câmbio. Um tipo muito simples de fuga. Essa fuga é uma fuga dupla. Ela tem 2 temas. O tema principal é esse. Uma fuga em estilo antigo. Uma fuga como era praticada na Idade Média, né? No auge da polifonia, em que a gente tinha essa fuga é a 3 vozes, em que as vozes estão o tempo todo as 3 vozes presentes, né? E a gente não tem outra coisa que não seja a polifonia, essas 3 vozes, essa trama de 3 vozes simultâneas. Em outras fugas tem momentos em que ele sai dessa coisa tão rigorosa, que a gente tem outros acontecimentos, enfim. Não nessa, é uma fuga em estilo antigo mesmo, digna de Josquin des Prez, né? No estilo de 1500 ou 1600 antes disso. O tema. Esse é o tema. Quando ele liga aqui, vai entrar a segunda voz. Quando o tema entra na segunda voz, a voz que acabou de apresentar o tema antes, ela começa a fazer arabescos, de alguma maneira, que se combinam com o tema que acabou de aparecer na outra voz. E aí, de vez em quando, entre o tema aparecendo numa voz e noutra, né, você tem momentos que são cadências, em que ele pega um motivinho e repete. E aí ele é uma coisa mais fantasiosa que liga até que o tema entra de novo, né? Então a gente vai ter intercalado o tema apresentado de diversas maneiras e esses momentos que fazem a articulação entre o aparecimento e o surgimento do tema e quando ele aparece de novo, né? Aqui no caso é o primeiro. E o tema no baixo. Outra cadência. E o tema no baixo. E assim ele vai desenvolvendo a fuga, né? O tema vai aparecendo de diversas maneiras, embora a estrutura seja muito mais rígido tudo, ainda assim a ideia é explorar os afetos e diferentes, né, tudo aquilo que um tema consegue expressar se movendo dentro do campo tonal, e ele explora justamente essa possibilidade do sistema temperado, especialmente nessa forma. Ele vai
fazer essa fuga até que chega em um determinado momento e surge um novo tema, que é o tema original invertido, né? E aqui a gente vai ter esse é o tema, e aqui ele tem em maior. Exatamente o tema original invertido, né? E ele começa a fazer outra fuga com o tema invertido, com o novo tema. Enfim, e aí você tem intervalos cadenciais em que ele repete no mínimo um pequeno motivo e o tema volta e tal. Ele vai fazer, na verdade, ele faz outra fuga com este segundo tema, por isso é uma fuga dupla. E em um determinado momento, o tema original volta e volta em estreito, entrando nas vozes um atrás do outro, em seguida. A partir daí, ele vai começar a combinar os dois temas ao mesmo tempo. Em que um aparece aumentado junto com o tema invertido, um ritmo diferente, às vezes, enfim. Essa é a ideia. Você tem dois temas e, no final, ele une e combina esses dois temas. E dito isso, eu vou tocar para vocês o prelúdio e fuga número 8 do Cravo.
assim, um pouco só para vocês terem uma ideia, essa fuga é uma das maiores encrencas do caminho liberado todo. O tema, né? Quando ele termina, porque ele vai diminuindo o número de elementos. Primeiro ele vai fazer só 2. Vai ter o e ele vai ter esse de 3 notas e o outro de 2. No final, para terminar, ele pega um só no baixo invertido, né? E assim como o tema começou, ele tem 2 temas. O segundo tema é o tema invertido, ele termina para fechar a fuga. Ele começa de um jeito e fecha do outro, e toda ela construída assim minuciosamente como um mecanismo de relojoaria, impecavelmente tudo medido. Vocês não têm ideia do grau de dificuldade que é conseguir fazer dar certo. O contraponto, que é a técnica de compor a várias vozes, é por isso que chama contraponto, porque você vai pondo ponto contra ponto, nota contra nota, né? E tem um monte de regras. Se uma melodia vai para lá, a outra tem que vir para cá. Tem vários intervalos que são proibidos, que não pode ter, né? À medida que você vai indo, você vai se amarrando cada vez mais, vai ficando cada vez mais, não tem para onde ir. E você conseguir fazer uma fuga, parece que, né, é muito impressionante. E aí vem também essa ideia, né, da música como ciência. O Bach, ele é herdeiro da harmonia das esferas. Quer dizer, o grau de especulação que tinha em relação a isso, a harmonia das esferas, assim, você tem a harmonia, na verdade, está baseada em intervalos, né? São relações numéricas, de frequência do som, etc. É matemática. E tinha, por exemplo, a astronomia, que também era estudada. Você tem as órbitas de planetas, o tempo, são ritmos também, em que as coisas aparecem. Essas relações, na verdade, a especulação era essa, tentar entender qual era o acorde que soava no universo, né? Qual era a música que Deus toca. É um pouco nesse grau. Tem um texto que eu adoro, um ensaio do Keynes, do economista John Maynard Keynes, em que ele fala do Newton, do Isaac Newton. E ele fala que o Newton não é o primeiro grande racionalista. Parece que quando o Newton morreu, ele ocupava a cátedra de física em Cambridge, né? Eles foram abrir o baú do Newton, só tinha assim tratado de alquimia, astrologia, né? E ele termina falando que o Newton era o último dos bruxos, né? E o cara que explicou o universo, né? Que explicou como é que funciona a coisa. E o Bach tem muito disso, no sentido de ser herdeiro de toda essa tradição, né? A gente tem que lembrar também que todas essas ciências, tudo isso é estudado. A ciência principal era a teologia, né? Está falando de um outro, né? Essa ideia em que as coisas acontecem fora do âmbito da teologia é relativamente moderna. A gente também começa com o Newton, né? Bom, e a outra peça que eu gostaria de apresentar para vocês é a Sinfonia da Partita número 2, no Dó menor. Primeiro, partita. O que é uma partita? Uma partita é uma suíte de danças, uma sequência de várias danças, né?
Quando surge a ópera, por volta de 1600, por volta não, acho que em 1600 exatamente, Monteverdi, acho que o Orfeu. Mas enfim, nessa época, na Itália, né, basicamente para esses florentinos, era uma academia florentina, esse pessoal que queria reviver o teatro grego. Daí vai surgir a ópera, justamente a ópera barroca. Basicamente, os enredos são ou mitológicos, são tirados ou da mitologia, ou históricos. Porque é baseado na ideia da tragédia grega, né? E muito cedo, ao longo do século XVII, um músico italiano, chamado Giambattista Lulli, ele se muda para a França, vai se tornar professor de dança do futuro rei Luís XIV, o Rei Sol. E ele, na verdade, a francesa, não apenas o nome dele, né, Jean-Baptiste Lully, mas ele vai adaptar a ópera italiana para o gosto francês. E na França tem que ter dança. Assim como a ópera foi inventada na Itália, e o canto, principalmente o bel canto, o canto lírico, esse canto ornamentado, né? Muito ornamentado, cheio de notinhas, extremamente virtuosístico, mas a ideia não é simplesmente ter o virtuosismo, é que com esse monte de notinhas é para você poder expressar todas as nuances dos afetos que estão acontecendo naquele momento, do que está acontecendo internamente com o personagem. Tal. Daí vem esse canto todo ornamentado, né? Uma tradição que vai durar 200 anos, desde o início do Barroco, do início do século XVII até Rossini. Vai ser o último, talvez, grande representante desse estilo de cantar, esse estilo ornamentado, né? E na França, assim como na Itália tem a ópera, na França tem dança, o balé. É uma invenção francesa e qualquer espetáculo teatral tem que ter dança. A dança era obrigatória, todo mundo na corte dos 14 dançava, o rei dançava, todo mundo dançava. A dança é a arte nacional. E as óperas eram entremeadas com números de dança, né? E isso vai durar até o século XIX. O Wagner, quando foi estrear uma ópera em Paris, ele teve que enfiar um balé lá dentro, porque senão não sobe no palco. Ele ficava completamente indignado, ele com aquela coisa toda, né, alemã. E não tinha jeito, ou põe dança ou não tem. Na França, sem dança não vai. O que acontece? As óperas, você tinha vários números de dança, né? Sei lá, quando o rei estava almoçando, quando tinha um banquete, eles botavam lá uma bandinha para tocar, né? Tinha um conjunto instrumental para fazer música, quando o pessoal estava para fazer música ambiente. Era muito costumeiro pegar de uma determinada ópera, retirar as danças daquela ópera e tocar somente as danças como música instrumental, né? Essa é a origem da suíte de danças. Uma forma que vai ser muito, muito difundida por todo o barroco, uma das formas instrumentais mais importantes que a gente tem, né? O Bach tem um monte de suítes. Para teclado, que eu me lembro, ele tem 6 suítes francesas, 6 suítes inglesas, 6 partitas, a abertura francesa, que é uma suíte, isso para teclado. Fora para orquestra, enfim, para violoncelo solo, para alaúde, para... Enfim, tem um monte de suítes, é uma forma importante. Então, e aí vem sinfonia. O que é sinfonia? Sinfonia no barroco é abertura de ópera. A abertura da ópera se chama sinfonia, né? A peça instrumental que faz
né? Que toca, que põe o povo no clima antes da cortina abrir e começar, de fato, o teatro. E é isso que o Bach vai fazer. Ele começa a partita com uma sinfonia, que está dividida em 3 partes. A primeira é, de fato, uma abertura. Muito parecido existe, eu falei, né, tem uma suíte que chama abertura francesa, mas a abertura francesa é um gênero, praticamente, em que se usa esse ritmo pontuado muito, muito solene, né, muito tatá, tatá, tatá. Ela é toda dramática, né? Isso é uma abertura francesa, é um ritmo, na verdade. É uma estrutura rítmica que era muito usada, principalmente na França. Isso se chama abertura francesa. Ele começa com, enfim, uma abertura dramática, né? Abrindo aquilo que vai introduzir, se supõe, uma ópera depois, né? Enfim, e aqui, aí sim, a gente está falando de música instrumental já quase desvinculada da música vocal, né? Que é uma coisa que vai demorar, mesmo no prelúdio e fuga, como eu falei. Embora, claro, é uma música que é impossível ser cantada, mas ainda o estilo de melodia ainda é derivado dos gêneros cantados, dos gêneros vocais. No caso, o arioso, né, da ópera, o recitativo arioso, né? Aqui a gente vai ter, ele tem uma abertura, introdução, e em seguida uma área. Aí sim, uma área de bel canto, uma área toda ornamentada, cheia de notas, mas uma área não para ser cantada. Como é uma suíte, é uma área para ser dançada. Uma air de ballet, air de danse, né? Ele tem um acompanhamento que é sempre igual. E por sobre esse acompanhamento muito uniforme, um pouco como acontecia no prelúdio, que eu apresentei para vocês, só que agora num estilo completamente diferente, um acompanhamento muito uniforme, né? E sobre esse andamento, uma melodia extremamente fantasiosa, em que ele usa ainda assim aquela ideia dos pequenos motivos que se repetem, que são invertidos e tal, só que soltando a fantasia e a imaginação, porque aqui você não tem mais nada, nem sombra daquele rigor arquitetônico que a gente tem na música polifônica, na fuga, por exemplo, né? Mas enfim, um pouco essa ideia. Uma área para ser dançada e, para terminar, um fugato. Mas um fugato não num estilo vocal, porque aquela fuga que eu apresentei, ela é em estilo antigo, porque o tema e a melodia se aproximam muito de um estilo de melodia que pode ser cantado. Não tem coisas impossíveis de serem cantadas, né? Aqui não. Aqui a gente já tem um estilo concertante. É um estilo que já vai explorar tudo aquilo que tinha acontecido, principalmente com os instrumentos, com as cordas, com os arcos, a orquestra barroca, o concerto, né? O concerto grosso, grande concerto, que é a forma instrumental por excelência do barroco para a orquestra. E aí ele tem um fugato, mas aí sim um fugato instrumental em estilo concertante. Por que é um fugato?
gato e não é uma fuga? Porque depois que aparece o tema, ele é entremeado com trechos que saem completamente da fuga e do tema, inclusive. Né? Eles são sempre derivados de alguma maneira. No caso aqui, qualquer coisa aqui, desculpa, de novo. E aí vem o tema. Ele volta, e aí você tem um outro trecho, né? Explorando outras figuras rítmicas e, enfim. E é isso. E eu, para terminar hoje, vou tocar para vocês a Sinfonia da Partita número 2, em Dó menor.
Oi? Você deixou o Jacques Musier, que toca em jazz, no chinelo. Isso em Com jazz? essa música. Eu Toca tenho horror dessas coisas. Música barroca com jazz, com uma bateriazinha atrás, Só o piano. mas com um Mas tá ritmozinho. muito lindo. Ai, muito obrigado. Que bom. De qualquer forma, melhor ouvir a Martha Argerich tocando. Bem mais interessante. Hã? E, bom, gente, é isso. Desculpa, é uma viagem muito particular, na verdade, com preocupações muito minhas, que eu venho especulando há muito tempo sobre essa ideia de articulação, etc. E é isso. Eu estou, a partir de agora, quem assume é o Pedro Diniz, e aí a gente vai ter, eu digo para vocês, eu já vi quando eu fui curador, eu vi o Pedro e os músicos com os quais ele trabalha fazendo, eu já vi o Pedro fazendo música medieval, polifonia medieval, é deslumbrante, é um repertório muito bonito. Essa tribo da música antiga que a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem músicos excepcionais, né? E foi muito por essa razão também que eu fiz esse recorte nessa curadoria, porque eu sabia que eu posso contar com músicos assim, e eles tiram o coelho da cartola, né? Eu brincava com o Pedro, ele assim, de pedir para ele, por exemplo, fazer, né, polifonia medieval. Ele vai lá, derruba uma biblioteca inteira, né? Porque essas coisas assim, você tem que estudar muito, porque é uma música, essa música está muito distante da gente, né? O que fazer, como fazer, é todo né? Se estuda muito. Eu acho esse pessoal sensacional, fiquei muito feliz assim de ter, estou muito contente de isso ter dado certo, e digo a vocês, vale muito a pena. E é isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer, enfim. Sim. Sim. Não, é a mesma coisa, só que foi se chamar abertura depois. No Barroco, sinfonia é a abertura da ópera. Né? Ela tem uma sinfonia que é, enfim, essa coisa de todos os instrumentos tocarem juntos, né? Para fazer uma abertura. É uma abertura. Mudou o nome, mas é porque também a sinfonia, abertura de ópera barroca, à medida ela vai se tornando algo independente e vai acabar resultando, junto com a sonata, que já tinha antes, porque na verdade no barroco a gente tem um monte de formas, né? O que é sonata? No barroco é sonata porque não é cantata, é por isso, não tem mais nada. Ou toccata, né? É simplesmente para dizer que não é vocal, que é instrumental, né? E aos poucos elas acabam adquirindo um caráter mais específico, né? A sinfonia da ópera, justamente combinando com a ideia de vários movimentos, principalmente da sonata, né? De movimentos contrastantes, e unida um pouco também com a ideia da área da ópera, vai acabar resultando na sinfonia clássica, né? A gente tem um cara chamado Pedro Wagenseil, é um compositor de vienense, existe um período, porque assim, o barroco, ele tem essa coisa muito carregada, né? A gente pensa, por exemplo, esses motivos, o que a gente vê aqui é todo um jogo de espelhos, em que o motivo ele vai repetido várias vezes, de tamanhos diferentes. Você entrar numa igreja barroca e ver aquelas volutas, né? É o mesmo jogo. Ou a poesia barroca, né? Ela é todo esse jogo de espelhos, em que a mesma imagem, o mesmo motivo é reproduzido de diferentes maneiras, com cores diferentes, em tamanhos diferentes, né? Para expressar um todo. Em geral, é uma coisa metafísica, né? Então, a gente tem toda essa...
esse primeiro momento dessa música muito especulativa, muito... Assim, o próprio Bach, quer dizer, essas peças do Bach, quer dizer, é uma coisa quase filosófica, com a maneira como ele... É tudo muito construído, muito elaborado, muito rebuscado. E quando a gente chega existe um período na primeira metade do século XVIII, 1720, 1730, que vem assim um vento que sopra de Paris, que vem da França, em que se busca uma espécie de simplificação de tudo. Em vez de ter essa complicação toda, melodia simples, algo mais fácil de ser entendido, né? Não tem mais polifonia, você precisa entender as palavras que estão sendo cantadas, né? Se busca algo, exatamente uma simplicidade. E aí a gente tem toda uma mudança estilística, isso é um meio termo que nas artes visuais vai se chamar de rococó, de alguma maneira, que é uma espécie de suavização do barroco. Né? Em vez de você ter aquelas volutas, aquelas coisas, aquelas estruturas arquitetônicas muito dramáticas, que é isso que o barroco quer. O barroco quer essa coisa de impacto, né? Você vai ter, por exemplo, que é o que vem na França, em vez de você ter aqueles motivos florais, uma coisinha mais delicada e sem aquela coisa tão complicada, né? E aí a música também muda de estilo, inclusive a maneira de marcar o tempo é diferente. Em vez de você ter no barroco que, né? De repente você tem aquele a música tem um outro tipo de movimento mais leve, mais essa ideia. E aí você tem essa mudança de estilo. Aí que vai surgir justamente a sonata clássica, a sinfonia, como peça orquestral, né? Como peça instrumental. E aí já é para uma próxima curadoria, que é justamente essa vai até o final do barroco, né? E... Claro. Você terminou essa explicação? Sim, claro. Sim. Só uma curiosidade. Já que você colocou o cravo temperado, né? Sim. Então a gente sabe que vários compositores, né, eles dependiam de patrocínio. Né? Alguém pagava eles. Né? Sim. Então, sei lá, uma obra para a igreja, lá, luterana, ou se lá, não era bem isso, né? Eles eram mestres de capela, ele era o cara, ele era empregado da igreja, trabalhava para a igreja, ele tinha que compor músicas, sim, era uma pedreira, cara, não era? Era todo dia, para cada ocasião, para cada coisa. O cara escrevia a música assim, você não tem ideia do que era. Essas músicas, né, para diversão, sei lá, da turma do nome, etc. Agora, esse tipo de música, esse tipo de composição, cravo bem temperado, as invenções, as duas, para que era isso? Para os músicos. Para os músicos, não era para a diversão, deleite do fogão. Não, essa divisão. Você tem a música pública, que é, já no período clássico, a sinfonia, a orquestra e a ópera, né? E você tem a música de câmara, que é a música para pequenos conjuntos ou para instrumentos solistas. Essa música, isso continua até o século XIX. Mas essa música de câmara seria mais para nobreza. Não, para ser tocada em casa. É por isso que ela é de câmara. Então é música para ser feita em casa. Uma coisa que... Não, e é justamente nessa música de câmara que os compositores, porque aí eles estão se exibindo para os outros compositores e para os outros músicos. Essa fuga é uma fuga muito complexa, é uma coisa assim que... mas aí o Bach também não. Aí já é a ambição do criador, né? Ele cria, quer dizer, não só essa fuga. E o cravo, ele não só fez um volume, ele fez 2. Um em cada tonalidade. Né? O primeiro prelúdio é em Dó maior, prelúdio e fuga. O segundo é em Dó menor. O terceiro é em Dó sustenido, o resto é o Ré bemol. E assim vai sucessivamente, ele vai indo.
Um em cada tonalidade, maior e menor, por isso são 24. Cada volume tem 24 prelúdios e fugas. E por que prelúdio e fuga sempre? Essa foi uma escolha dele. Não, é uma forma que já vinha porque então, aí a gente entra numa outra questão que faz parte do barroco também, que são as escolas nacionais. E o Bach, além de tudo, ele tenta juntar, além de fazer a síntese de toda a história da música até então, até aquele momento, ele tenta unificar os estilos da música que tinha na França, na Itália e na Alemanha. A música na Alemanha, eles tiveram que praticamente começar do zero. Porque quando Lutero faz a reforma, final do século XV, né, 1490, acho que é isso, 92, a Igreja Católica tem 1000 anos de música para o rito católico. Missas polifônicas, motetos, enfim, é um mundo de música, né? E a Igreja Reformada vai começar do zero. E além de tudo, o Lutero, na luta dele contra a idolatria e tudo aquilo que ele via de nefasto na Igreja Católica, ele limpa as igrejas de tudo. A Igreja Luterana não tem imagem, não tem nada. Ela é nua. Só tem as paredes, os bancos, o altar, um crucifixo, e olhe lá, e um órgão. Ele tira tudo e enche de música. E o Lutero gostava de música, inclusive escrevia e compunha música, ele conhecia muito. Então eles começam logo do início. Como que eles começam a fazer? Primeira coisa a ser feita é o saltério. Os salmos para ser cantados pela comunidade. Né? Quando vai começar o culto, né? Tem os salmos que se cantam, os salmos cantados. Então tinha o organista que ia lá e fazia uma pequena introdução para dar o tom para o povo, e aí todo mundo cantava junto. Disso vai surgir a primeira forma instrumental luterana, que é o prelúdio coral, que é um prelúdio para órgão. Né? A fuga já vinha desde o final da Idade Média, não, mentira. Mas ela é diretamente, é uma evolução da polifonia, desde lá de 1100. Né? Ela vai indo, a fuga é a última grande forma polifônica. Né? É o ponto culminante disso, e depois disso isso se dilui. Né? Você fugas, por exemplo, Mozart tem pouquíssimas. Ele tem algumas fugas. Se estudar, todo mundo tinha que estudar. Contraponto e aprender a fazer fuga, todo mundo tinha que saber. Né? Dizem que o Verdi conseguia escrever uma fuga daquela que dá para começar, você lê assim, aí você vira a partitura e vira do começo para o fim, é a mesma coisa. Nossa. Ele conseguia fazer isso em não sei quantas horas. Enfim, são técnicas, às vezes acaba aprendendo os truques todos. Mas por isso que eu digo, a fuga é... E aí se junta, quer dizer, você tinha fugas, e em algum momento se faz esse conjunto, porque o barroco, ele adora os contrastes. Então você vai ter os movimentos lento e rápido. Sempre tem isso. Né? Lento e rápido, o baixo e a melodia cantada. Você tem o baixo contínuo, é uma forma de composição também, com o sistema tonal, que o compositor é que nem quem toca violão, por exemplo, não lê cifras. Então, é a mesma coisa. O compositor só escrevia a linha do baixo. E o cara que está tocando, o cravista, no caso, ou o alaúde, ou seja lá quem for, ele tinha que improvisar. Quais acordes tocar. É tudo improvisado. Né? Tem muito de improvisado. Muito da música barroca está a cargo do intérprete. O compositor não fazia tudo. Ele fazia a estrutura básica, a música está aqui. Aí qualquer intérprete tinha que saber, né, fazer aquilo. E aí, em algum momento, para não ser a fuga sozinha, é a mesma coisa. Você faz uma introdução para a fuga. E aí vem o prelúdio. Né? Prelúdio é algo que vem antes de algo. Né? E que quando chega no final do período clássico, de repente vira uma forma musical independente. Né? O Clemente tem 24 prelúdios para piano, por exemplo.
E aí depois você vai até chegar em Chopin, e aí, né, essa ideia do... Mas aí o romantismo é outra coisa, eles gostam do fragmento, né, do torso, não é a obra completa. Né? E o prelúdio vem um pouco nessa onda, o prelúdio sozinho, né, como se fosse um recorte. De repente, o romantismo tem muito disso, a música parece que ela vem vindo, de repente o cara pega, aquilo vai e acaba, mas na verdade ela tem antes e parece que continuaria depois. Né? Respondi essa pergunta? Então, tá bom. Gente, muitíssimo obrigado.